Irmãos, a paz esteja nos nossos corações. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda tudo que estejamos necessitando hoje para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio espiritual. A palestra de hoje será com a nossa irmã Rosenilda, que vai falar sobre um tema importante chamado reforma íntima. Coisa que todos nós precisamos pensar e fazer. E, como mensagem introdutória, eu quero lembrar o caso de um moço espírita de longa data, expositor da doutrina espírita, que um dia, depois das atividades, foi para casa todo feliz. E ele dizia: como eu evoluí, eu sou uma pessoa diferente, eu faço bem, eu acabei de dar uma palestra lá no centro, eu dei passe, eu oriento as pessoas, então eu estou muito feliz. E ele chegou em casa ainda pensando assim, foi deitar-se, pensou mais um pouco, quando eu desencarnar certamente eu vou para nosso lar, porque uma pessoa boa como eu vou direto para nosso lar, né? Se não tiver uma colônia melhor. E nesses pensamentos em que ele estava envolvido, felicíssimo por ser o grande servidor do Cristo, ele ouve de repente um barulho na porta da cozinha. Alguém mexendo na maçaneta. A esposa dormindo do lado, a casa em silêncio, as crianças dormindo. Imediatamente ele pensou: ladrão, estão invadindo a casa. Ele pegou então na gaveta do criado mudo uma arma. Sorrateiramente chegou até a cozinha e esperou o meliante abrir a porta para desferir-lhe um balaço. Quando a porta finalmente abriu e a luz do luar entrou, ele vislumbrou seu pai, que assustado levantou os braços e dizia: filho, pelo amor de Deus, sou eu. E aí o rapaz caiu em si, que naquela tarde a esposa tinha avisado que o pai chegara para visitá-los e que ela colocou ele para dormir no apartamento que eles tinham lá nos fundos. E o pai veio à casa em busca de água gelada lá na geladeira. Ele quase matou o pai. Aí então ele pensou: antes de ir para nosso lar, eu preciso repensar um pouco as minhas práticas. De nada adiantou tudo aquilo que ele fazia na casa de oração, se na hora H nada daquilo tinha sentido, tinha sido suficiente para dar a ele a sustentação necessária. Então faltou a ele o que a nossa irmã vai falar: reforma íntima. Não, Rosenilda, por favor, é com você. E no final eu volto para orar. Então, boa noite a todos. Como o irmão Valdomiro já disse, né, o tema da palestra é a reforma íntima. Já pegando, né, um gancho na fala dele, é um tema que a gente sempre ouve, né? Se a gente pesquisa na internet, a gente sempre encontra, né, uma palestra a esse respeito. Então, é um assunto muito falado, mas é uma coisa que a gente tem dificuldade de pôr em prática,
Quando fui estudando para trazer essa fala de hoje, fui vendo o quanto é profundo essa reforma, né? E quando a gente fala das coisas de Deus, né, das coisas espirituais, é mais ainda, né, complexa. Então, trouxe esse tema hoje e espero que vocês, né, gostem. Quando Sócrates, um dos precursores da mensagem de Jesus, nos recomendou o conhecimento de nós mesmos, talvez não imaginasse o alcance atual da proposta. Jesus deixou claro quem somos nós e a que viemos, bem como o caminho mais fácil para atingir nosso objetivo maior, a plenitude do amor. Após cumprirmos todas as etapas evolutivas, passo a passo, a doutrina dos espíritos, tão bem formada por Kardec e depois complementada por vários espíritos como Emmanuel, André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe notícias a respeito de onde nos localizaremos e como viveremos no plano espiritual. Na empreitada do progresso, é preciso responder algumas questões básicas que o Espiritismo quase elucida, com simplicidade e precisão. O Espiritismo veio agregar novas, mas já pálidas e algumas até defasadas atribuições ao postulado de Sócrates. Somos seres em constante evolução. Na empreitada do progresso, é preciso responder a algumas questões básicas. Quem somos nós? Né? Então, desde Sócrates é feito, né, nós, seres humanos, nos fazemos essa pergunta a nós mesmos. Quem somos nós? Então, uma vez definido que somos espíritos eternos, filhos de um mesmo Pai, luz da mesma luz e sujeito às mesmas leis, direitos e obrigações, e que partimos do mesmo princípio, usando o dom do livre-arbítrio. Nos definimos como individualidade, vida após vida. Somos hoje o que fizemos ontem. Nós somos nossa própria continuidade. Estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, segundo nosso desejo e esforço, em concordância com as leis de trabalho, amor e justiça. O que fazemos aqui, né? Mais uma pergunta que sempre, desde sempre, às vezes ainda quando entramos na adolescência, a gente interroga nós mesmos. E o que fazemos aqui? Né? Reconhecidamente, somos seres imperfeitos, endividados perante nós e aos outros, doentes, insanos. Buscamos a cura através da reforma interior. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Né? Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outro tudo o que desejou fazer. Então, para que nos tornemos, para que realmente, né, a gente olhe para nós mesmos e pensamos assim, eu sou um homem de bem. Aqui fala-se um homem de bem no gênero, mas é no geral, homem e mulher. Então, temos que interrogar a nossa consciência. Será que eu fiz tudo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim mesmo? Né?
Será que eu estou fazendo tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas? Se não, né? Se depois dessa avaliação que nós mesmos nos faz, e a gente perceber que ainda estamos em débito, que a nossa consciência nos acusa, né? Às vezes a gente pensa, nossa, eu fiz tal coisa, então temos que pensar naquilo, não ficar nos julgando e repensar de que maneira eu posso, né, fazer para mudar isso no dia de amanhã. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, diz assim: o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos um item que evidencia os atributos de um verdadeiro homem de bem. Então, assim, às vezes a gente se pergunta, né, o que para Deus, quais são, né, esses atributos verdadeiros, né, para Deus? Como se pode concluir da leitura, né, citada acima esse item? A tarefa não é fácil para nós, que estamos ainda mais próximos do ponto de partida do que da meta, em termos de evolutivos. Então, para nós que ainda estamos, né, porque a gente pensa assim, que eu vou sair do átomo ao arcanjo. Todos nós ainda estamos, né, no momento evolutivo que ainda somos seres ainda imperfeitos, seres ainda que, né, ainda está muito errante. Então, quando nos vemos nesse momento, a gente vê que a nossa tarefa é muito maior quando pensamos em fazer essa tal reforma íntima. Quando pensamos em adentrar, né, em nós mesmos, pegar aquilo que não é bom e, né, transformar e modificar. Quando pensamos em reforma íntima, é como se, para trazer de uma forma mais, né, fácil de compreensão, é a mesma coisa de a gente pensar, vou fazer uma reforma na minha casa, né? Causa transtorno, causa desordem, causa sofrimento, causa dor, né? Assim, né, aquela mesma maneira que vocês imaginavam, vou quebrar a parede, vou tirar essa parede e vou colocar para ali, essa aqui eu vou arrancar e vou jogar fora. Assim é a reforma interior que todos nós, né, devemos fazer. É quando a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente percebe, né, aquilo que não está bom, aquilo que não está de acordo, né, com as leis divinas, não está de acordo com o Evangelho, e fala, isso aqui eu tenho que arrancar e tirar. Ah, mas isso não é fácil, né? Isso não é uma coisa que eu falo assim, eu vou procurar, né, tal igreja, tal religião, e eu vou conseguir, né, me libertar disso e vou me transformar. Tudo isso é um processo, né? É um processo que às vezes demora muito tempo e que às vezes talvez a gente nem consiga concluir nessa encarnação, né? Vimos a necessidade de realizarmos nossa reforma íntima para nos melhorarmos e assim nos tornarmos pessoas de bem. Não que nós não sejamos pessoas de bem, mas quando a gente faz essa reforma íntima, quando a gente olha para dentro, né, lá para dentro de nós mesmos, só eu, falo assim, quando é só eu e eu ainda vejo quem eu sou, eu ainda vejo as minhas imperfeições, vejo tudo aquilo que não vem, né, de acordo com a lei divina. E é esse momento que eu percebo, né, que eu tenho a necessidade de modificar, de melhorar, né? Então é a mesma coisa, isso aqui é o meu templo, aqui é o templo, né, de matéria. Eu olho aqui e falo, eu tenho que tirar aquele ar-condicionado dali, porque ele não está legal, eu tenho que tirar esse ventilador que não está legal. E assim é nós, né? Eu vou olhar e vejo aquilo que não está legal e eu tenho que arrumar uma maneira para me libertar daquilo, né? Esse é o nosso processo evolutivo. Ainda no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, Kardec destaca os caracteres do verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, delineados sob uma outra abordagem, um caminho aparentemente mais suave para nos tornarmos, enfim, homem de bem, pois exige do indivíduo simplesmente o esforço por domar suas más inclinações e empreender assim sua transformação moral. Então se reconhece
o espírita ou o cristão, não é por ele ser já perfeito, não é por ele não ter nenhum defeito, não ter nenhuma má tendência. Reconhece-se o bom espírita ou o bom cristão, né, independente da religião, é aquele que está tentando se melhorar, é aquele que está tentando, né, se libertar das paixões, né, que a gente fala que é se libertar do ódio, é libertar, né, da maldade que carrega no coração, é dos vícios, né, da bebida, do álcool, da prostituição, né, de todas essas coisas que não vêm, né, da vontade de Deus, que não vêm de acordo com o Evangelho de Jesus. Então, às vezes, nós não nos sentimos dignos, né, eu não posso ir lá na frente fazer uma fala, eu não posso, né, ir dar um passe, porque eu ainda não estou totalmente melhorada, né, eu não estou ainda me libertada das minhas más tendências. Eu ainda fumo, ou eu ainda às vezes gosto de beber um pouquinho, ou às vezes eu explodo, discuto em casa, né, falo coisas que não devia, mas e o que você está fazendo para fazer essa reforma? O que importa é isso. O que Jesus vai cobrar de nós, o que Jesus está vendo, é a nossa vontade, né? Como diz aqui, o esforço por domar. É o esforço que eu estou tendo para domar isso em mim, né? Se eu tenho essa má tendência, se eu já fiz essa avaliação, como nós fizemos a avaliação daquele ar-condicionado, eu quero tirá-lo dali. Eu olho para dentro de mim, eu quero, né, me libertar de tal problema, de tal má inclinação que eu tenho, que cada um de nós tem. Né, como disse o irmão José um dia para mim, se quem não tem defeito, né, não estaria aqui. Quem ainda não tem problemas, não tem nada para evoluir, não estaria aqui, nesse momento, na Terra, né? Já estaria em outro plano. Então, todos nós, né, uns é mais grave, outros são mais leves, mas todos nós temos algo a se melhorar dentro de nós mesmos. Então, o importante é que a gente descubra e que a gente se esforce para melhorar isso, né? Então, aqui, né, mais embaixo diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, pensarmos nisso. E como transformar-se? Como modificar? Às vezes a gente ouve a palavra, a gente sai daqui com o coração, né, cheio de alegria, de esperança. Fala, não, eu vou, né, me modificar, eu vou, né, me libertar disso, porque isso me faz mal, eu não gosto, né, dessa má tendência minha, eu não gosto disso que me atrapalha. E como nos transformar? Como é feito esse processo? A reforma íntima constitui-se de atos isolados, no dia a dia. Não quer dizer que hoje eu vim aqui, eu ouvi uma palestra e a partir de hoje eu me proponho a mudar, me proponho a melhorar tudo isso que eu, né, vou detectar que não está bom e pronto. Saí do portão, eu estou totalmente melhorada, transformada e a partir de hoje eu sou uma outra pessoa. E não é assim. É por isso que às vezes nós nos decepcionamos com os nossos próprios irmãos na casa. Porque a gente não muda do dia para a noite, né? Como eu já disse agorinha, às vezes a gente luta a vida inteira com uma má tendência e a gente desencarna, não consegue, né, ainda, né, se livrar dessa má tendência e a gente vai ainda lutar com ela em outra encarnação. E às vezes essa má tendência que nós estamos nesse momento, eu já trago de outras existências e ainda não consegui me libertar, né? Então, isso é no dia a dia. O que me incomoda? É o álcool? É o cigarro? O que me incomoda? É a minha grosseria? Né? Cada um faz a sua análise. Cada um vai fazer a tua observação íntima. E aí você, no dia a dia, quando você se deparar naquele momento, fazendo aquilo, né, que você se propôs a melhorar, você vai se autocorrigir todos os dias fazer o propósito de ir se melhorando, né?
levando a melhorar-se nas suas mais variadas atitudes, para depois, ampliando o contexto, alterar sua conduta, tornando-a cada vez mais próxima do comportamento ideal e cristão. Então é no dia a dia, é no processo, né? Não é... Porque às vezes a gente pode desanimar. Eu chego aqui e eu acho que eu vou mudar de hoje para amanhã. Eu quero que seja assim. E aí, de repente, né, se eu sou explosiva, né, um exemplo, e aí eu me deparo com aquela explosão, eu falo, nossa, eu não me melhorei, a espiritualidade não está me ajudando, e eu, né, às vezes eu fico esmurecida e posso querer desistir. Mas não é assim, né? Como disse aqui, né, é do livro de Kai Bar Suster. Acho que é isso a pronúncia. É do livro dele que eu tirei, né, todo esse estudo de hoje. E ele diz isso, que o processo é no dia a dia que nós vamos fazer essa reforma, né? Não é do dia para a noite. Então, vemos, portanto, que a transformação pessoal só se efetiva em doses homeopáticas. Eu acho que todos aqui conhecem, né, o que é doses homeopáticas. São medicamentos, né, que é feito à base de ervas naturais e que o tratamento é mais lento. E assim é o nosso processo de transformação íntima. A doses homeopáticas é diária, né, é constante, é persistente, é não desistir, é não desanimar diante na primeira derrapada, né? Na primeira derrapada a gente já fala assim, não vou desistir de tudo isso, eu não nasci para isso não foi feito para mim, isso foi feito para Chico Xavier, para tal, né? E não para mim. E não é bem assim, né? Então, consolidando hábitos a partir de pequenas atitudes reforçadas continuadamente. Os vícios e as paixões são adquiridas da mesma forma. Da mesma forma que eu vou fazendo essa reforma, eu vou fazendo essa transformação, né? Essa mudança de hábito, da mesma forma eu adquiri, né, o tal vícios, né, as paixões. Eu não comecei a me tornar um alcoólatra no primeiro gole que eu dei. Eu não me tornei, né, uma fumante no primeiro cigarro que eu coloquei na minha boca. Então, assim, tudo é um processo. Da mesma forma que foi gradativo eu me tornar uma viciada no álcool, na bebida, no sexo ou em tantas outras coisas, da mesma maneira eu vou fazer o caminho inverso. Da mesma forma, eu vou desconstruir, né, todas essas más tendências que eu coloquei em mim, né, que eu tenho em mim. Eu vou desconstruir dia após dia. E como iniciar o trabalho de iluminação, né, na nossa própria alma? Como fazer isso? Então aqui, né, está em Emmanuel, o Consolador. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio. Com o autodomínio. Então, como é difícil a gente ter o autodomínio. Vamos supor, eu tenho lá um problema de saúde, uma diabetes, por exemplo, e eu sei que eu não posso ir lá e comer aquela quantidade de doce, mas eu não tenho o domínio de mim mesma. E eu vou lá e como. E eu sei que aquilo pode me levar a entrar até em coma, e eu não tenho esse domínio de mim mesma, né? E assim é para todos os outros tipos de vício, né? Todas as outros tipos de paixões que a gente fala, que é tudo isso, né, que nos faz mal. E com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então, se eu sei que eu não tenho controle sobre, né, sobre essa necessidade de comer o doce, por exemplo, eu não vou nem chegar perto, né? Se eu quero ficar bem, se eu quero cuidar de mim mesma, então eu vou ter que ter esse autodomínio sobre mim. Eu vou ter que aprender a falar não para aquele doce. Aquele doce não pode ter o domínio sobre mim. Eu que vou ter sobre ele. E assim, né, eu citei um exemplo do doce.
mas cada um de nós sabe qual que é a nossa má tendência. Cada um de nós sabe, né, o que é aquilo que nos faz, né, nos desviar do caminho, né, do bem, nos desviar do caminho, né, de Deus. O conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior, na sagrada iluminação da vida. O autodomínio implica no conhecimento de si mesma. Então, o autodomínio, para mim ter o autodomínio de mim mesma, primeiramente eu tenho que saber que eu não posso comer doce. Eu tenho que saber, né, esse autoconhecimento de mim mesma, eu tenho que saber que eu tenho um problema, que eu não posso ingerir, né, essa quantidade de doce que vai me fazer mal. E assim, outros tipos de, né, má tendências. Por exemplo, se eu sei que porque às vezes a gente traz já de outras encarnações essas má tendências. Se eu sei que eu tenho dificuldade em ver algo que não é meu e eu vou querer pegar, se eu sei que essa é a minha má tendência e eu quero, né, eu já fiz o diagnóstico, eu já sei que essa é a minha má tendência, o que eu vou fazer? Eu já fiz isso, eu já conheço isso em mim e eu quero me libertar. Todo dia eu tenho que lembrar que eu tenho essa má tendência e eu quero me libertar dela. Ninguém pode chegar em mim e falar assim, Rosenilda, a partir de hoje você não terá mais essa má tendência. Porque Deus, Ele deu o livre-arbítrio a todos nós. Nós não somos marionete na mão de Deus, né, que Ele nos pega e faz o que Ele quer, né? Ele deixa para que cada um de nós faça as escolhas. Então, eu vou escolher, se eu estou vendo isso aqui, não é meu, eu tô lutando, eu vou lutar contra essa tendência minha, porque eu não quero, né, me afastar do caminho de Deus, porque eu sei que se eu pego, eu não estou tendo o autocontrole de mim mesma e estou me afundando, né, e me distanciando das leis de Deus. Então, na autoridade e na superioridade sobre os próprios sentimentos, o que confere ao indivíduo a competência necessária para vencer seus sentimentos inferiores. Então, como eu disse, eu tenho que me libertar desse sentimento inferior que surge. Eu tenho que saber que esse sentimento que surge, né, que fala lá assim, pega, é só hoje. Bebe, é só hoje. Fica com mais esse, né, com mais esse cara, com mais essa mulher, é só hoje, né? Vai, faz mesmo tudo isso que a nossa consciência, a nossa própria consciência vai nos condenando e dizendo que está errado. E aqui diz que a gente tem que ter autoridade sobre esse sentimento. A gente tem que saber desse sentimento, saber que não é, né, um bom conselho, não é algo que vai ser bom para nós e aprender a repreendê-lo, né? Perceba que o conhecimento não é tudo, e é apenas a porta, ou seja, o meio, o objetivo só é alcançado com ações. Não adianta eu conhecer todo o Evangelho, não adianta eu conhecer todos os princípios de Jesus, mas se eu não tiver a força de vontade de mudar, pode vir aqui o próprio Jesus e falar comigo. Não vai adiantar se eu não tiver a força de vontade. Não basta só eu ter o conhecimento, eu preciso colocar em prática, né? Às vezes a gente frequenta tanto tempo uma instituição, às vezes, né, independente de qual seja, e fala assim, não resolve nada na minha vida. Não mudou nada até hoje na minha vida. Mas nenhuma instituição, nada, nem ninguém pode mudar nós mesmos, a não ser eu. A não ser eu mesma a partir do momento que eu faço essa análise, eu vejo o que eu tenho que mudar em mim, o que eu tenho que transformar em mim, né? Então depende das nossas ações. Por onde começar, né? Ações práticas para iniciar o processo de reforma íntima.
Então, aqui é só assim, uma forma da gente ir conversando, da gente ir analisando, internalizando e pensando. Cada um vai pensando, né, naquilo que quer melhorar interiormente, e aí vai, né, pensando conforme eu vou dizendo aqui. Né? Então, como iniciar esse processo de reforma? Porque se eu vou reformar a minha casa, eu penso, por onde eu vou começar? Aonde que está dando mais trabalho lá na minha casa? É o banheiro? É a cozinha? Ou é o meu quarto? E assim é dentro de nós, né? Onde está sendo o maior problema dentro de mim? O que está causando mais conflito na minha vida e está me levando a mais sofrimento na minha vida? É por aí que a gente tem que começar a pensar, né? Comece pelo mais fácil. Então aqui diz, né? Comece, isso é do Kaibash Susha. Ele diz assim, comece pelo mais fácil. Então já para a gente não desanimar, né? Descobrir o seu lado imperfeito. Então a gente começa pelo mais fácil. Primeiro, nós temos que descobrir o que é imperfeito em nós. Como eu já disse aqui, ninguém é perfeito. Nenhum de nós, né? Então eu descubro primeiramente aquele que não é perfeito em mim. E aí eu vou contornando tudo isso. Essa perspectiva varia de pessoa a pessoa. Como eu já disse, cada um tem o seu. Né? Cada um sabe o que tem que se melhorar. Limitados e pequenos gestos valem muito, desde que positivos. Às vezes a gente acha que não está mudando nada. Mas se você começar pelo mais fácil, você vai, primeiramente, fazer o diagnóstico. É isso que tem que melhorar. É isso que eu tenho que fazer a reforma. E você vai mudando todos os dias, como a gente disse lá no início. E vai reformando aos poucos, né? Logo, o caminho é começar por baixo, sem falsas pretensões ou ilusões. Eu não posso começar a minha reforma achando, né, que no meio dessa reforma eu não vou derrapar. Que no meio dessa reforma um cano vai estourar e vai ficar mais caro essa reforma do que eu imaginava, né? E assim é a nossa reforma interior. Eu começo a fazer aquela reforma, às vezes acontece cada coisa, né? Eu descubro cada coisinha ali dentro de mim muito maior, né? E a gente entristece. Mas não pode desistir nem criar ilusões, né? Vai vivendo um passo de cada vez. Não alimentar a presunção de se tornar a imagem e semelhança de Cristo, de um momento para outro. Então, às vezes, a gente tem essa pretensão, né? Porque nós, espírita, acreditamos que nós vamos sair do átomo ao arcanjo, que todos nós um dia seremos Cristos também, né? E então, às vezes a gente, conforme a gente vai estudando a doutrina, conforme a gente vai ouvindo a palavra, a gente quer se melhorar do dia para a noite. E aqui fala, a gente não pode ter essa pretensão, né? Não é assim. A gente não vai se tornar Cristo de um momento para o outro. Ainda que essa seja a meta a ser alcançada um dia, né? Ainda que seja a meta, né, de todos nós chegarmos um dia a nos tornarmos Cristo, mas a gente não pode ter essa pressa, né? Porque senão é a mesma coisa a gente começar a reforma e querer terminar ela dentro de uma semana, uma reforma que vai durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a gente querer fazer ela em um dia, 2 dias, um mês. Aprender a ouvir. Deve a criatura aprender a ouvir conselhos alheios, ainda que lhes pareça distante da realidade, ou, né, porque às vezes a gente vai ouvir um aconselhamento, né, no centro espírita, algumas pessoas vão ao padre, né, e às vezes a gente, parece que aquilo entrou aqui, saiu aqui, você ouve e fala assim, tem nada a ver com o que eu estou pensando, isso não vai melhorar nada na minha vida. E uma das dicas aqui, né, é aprender a ouvir. Nós temos que aprender a ouvir. A ilusão neste campo é muito intensa, pois há grande dificuldade de ser humano e reconhecer e assimilar seus erros. Porque nós, às vezes, aquilo que nós ouvimos que não agradou nossos ouvidos, a gente se tranca. A gente se tranca e não quer ouvir mais. E a gente perde, às vezes, a oportunidade de evoluir. A gente perde a oportunidade de sair daquele lugarzinho que nós estamos estagnados. Porque tem muitos de nós
vem na reencarnação, aí desencarna, volta de novo no mesmo lugar. A gente não sai do lugar. Por quê? Porque a gente não consegue ouvir o outro. Porque a espiritualidade, ela usa de muitas formas para nos orientar, para fazer com que a gente saia do lugar que nós estamos, para que a gente evolua, né? Porque esse é o nosso objetivo, é sair, né, do átomo a nos tornarmos anjos um dia. E se a gente fica no mesmo lugar, se a gente não muda nossas atitudes, como que nós vamos, né, nos tornarmos um dia anjos? De que maneira, se a gente não sai do lugar, não é mesmo? Então aqui diz que a gente tem que aprender a ouvir, né? Ser flexível sem lhe faltar personalidade. Ser flexível não é deixar de ser quem nós somos, né? Pequenas concessões nos desejos ou caprichos, por menores que sejam, dão mostra do vigor com que cada um inicia a luta da sua reforma íntima. Então, se eu sou, né, eu, Rosenilda, eu sou muito explosiva. Aí eu estou lá na minha casa e meu filho fala uma coisa, eu já não gostei, eu já explodo, né? Então, se eu já fiz esse diagnóstico, eu já descobri que a minha reforma tem que ser ali. Eu iniciei a minha reforma dia após dia. Aí meu filho vem me falar algo que eu não gostei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer concessões. Eu tenho que aprender, né, a deixar alguns caprichos, a deixar algumas coisas que eu falo assim, isso aí, eu sou assim. Isso é de mim, isso é da minha personalidade. Eu não vou mudar, porque se eu mudar não vai ser a Rosenilda. Mas será que é preciso? Será que é necessário eu agir dessa maneira? Né? Então são coisas para a gente pensar, para a gente refletir. A reforma, como eu disse no início, às vezes dói, machuca, mas depende do quê? De nós, né, que estamos tendo esse momento de tomada de consciência na nossa existência, e a gente pensar, eu quero ser assim para sempre, para toda a vida, para toda a eternidade, né? Ou eu quero agora, a partir de agora, começar a melhorar, né, tudo isso em mim, a me tornar um ser, né, melhor. Não é saudável ceder em tudo, não é saudável. Porém, pequenas concessões, certas vezes, nos custam muito menos do que os resultados de uma atitude de rigidez. Então, às vezes a pessoa acha assim, não, eu tenho que ser assim, eu vou ser assim, e eu não vou, né, eu tenho que ser rígido, e às vezes não é necessário. Não é necessário. Ceder não é sinal de fraqueza, mas é justamente o contrário. Isso é sinal de que você tem maturidade, isso é sinal de que você tem, né, aconselhamento que vem da espiritualidade. Quantas vezes a gente, quando nos deitamos, a gente ora, a espiritualidade ele vem conversar conosco. E muitas pessoas, nós, eu digo todos nós, no outro dia acorda com aquela intuição, não, eu vou mudar de atitude, não vou fazer, não, mas eu não posso voltar atrás, eu não posso mudar, né, a minha postura, a minha palavra, eu não posso mudar a minha palavra, que diz que isso não é sinal de fraqueza, né? Não é mesmo. Seja menos rancoroso, né? Uma das dicas é para a gente ser menos rancoroso. Tudo isso vai ajudar no nosso processo de mudança interior. Sendo-lhe mais agradável, amar o amigo e até mesmo o inimigo. Temos que ser mais benevolente com todos, fortalecendo os laços de amor, mas dando início a uma visão mais otimista e menos rancorosa. Todo ser humano tem virtudes e defeitos. Todos nós temos, né, virtudes e defeitos. Por que não procurar primeiro alguma qualidade? Como que isso é de nós? Né? Como diz assim, todos nós somos imperfeitos. E a gente tem uma grande tendência. Eu posso ter feito 1000 coisas boas. O dia que eu faço uma coisinha, né, o dia que eu dou uma derrapadinha, nossa, vou ser apontada durante o mês todo. Até aparecer o próximo erro de outro irmão, eu vou ser apontado o mês todo, o meu defeitinho ali. Então, às vezes, a gente esquece, né, de ver as virtudes dos outros, até as nossas próprias. Né? Às vezes, a gente é muito rigoroso conosco mesmo. Então, a gente tem que procurar, primeiro, ver a qualidade,
nos outros, em nós, né? Mas, primeiramente, como nós estamos falando de reforma íntima, é uma reforma minha. Então, eu tenho que aprender a ver em mim, né, o que tem de melhor primeiro. Eu tenho que aproveitar tudo aquilo que eu tenho de bom, de maravilhoso, né? Se você vai reformar a tua casa, você não vai quebrar aquela parede que está ótima. Você não vai quebrar, né, aquele cantinho que você ama, que você sabe que é bom, que é agradável, né, que todos ficam felizes naquele cantinho. Você não vai fazer isso. Às vezes você pode ir lá e dar uma pinturinha, colocar um quadrinho ali para ficar mais bonito. E assim somos nós, né? A gente tem que procurar aquilo que é bom em nós e deixar, né? Então não podemos ser tão rigorosos nessa análise nossa aí. Compreenda seus limites, né? Então temos que compreender os nossos limites para fazer essa tal reforma íntima. Da mesma maneira, se vamos iniciar uma obra, eu tenho que saber quanto eu tenho, né, de dinheiro, de capital, para que eu possa efetuar essa reforma. Da mesma maneira, é conosco, essa reforma interior, né? Eu não posso me cobrar tanto. Até onde eu consigo ir nessa reforma íntima? Se eu derrapei, eu vou sentar ali, vou desabar, vou chorar, vou desanimar, não vou voltar mais ao centro, nunca mais, né? E vou sentir fracassada. Então, não é assim, né? Pessoas têm limites. Não há por que estranhar que uns consigam vencer certos obstáculos com a metade do tempo levado pelo outro. Então, assim, se a gente entrar nisso de comparar, o irmão Valdomiro conseguiu, né, mais rápido chegar no êxito, mais rápido conseguir se melhorar, mais rápido deixar de ter as má tendências. E eu já estou há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, eu não consegui ainda mudar isso, né? Essa má tendência em mim, essa má inclinação em mim. Então, eu tenho que compreender que eu sou uma individualidade. Eu sou diferente do irmão Valdomiro. Ele demorou 1 ano, 2 anos, eu posso demorar muito mais. Talvez eu possa demorar toda essa encarnação. Mas o importante é que a gente não se cobre tanto. O importante é um passo de cada dia e não desistir, né? Enquanto que a situação pode inverter-se em algum setor diverso da vida. Compreender, pois, o limite de cada um facilita e muito o processo de reforma íntima. É imperioso compreender os próprios limites e os dos outros também. O erro está em si. Em ser indulgente consigo e rigoroso com o semelhante. Foi o que eu acabei de dizer, né? É eu me colocar em comparação com o outro e pensar que eu ainda não consegui e o outro já conseguiu, porque cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós tem seu tempo, né, de maturidade e não é do dia para a noite. Abstenha-se de julgar, né? Para a gente fazer essa autoanálise, a gente tem que se obter de julgar o outro. Os julgamentos devem ficar restritos aos ambientes dos tribunais. No cotidiano, a abstenção dos juízos que alguém faz do outro é um conselho precioso a ser seguido. Evita, com isso, a maledicência, afasta a bisbilhotice e passa ao largo da injustiça. Interessante observar que se nós damos o direito de julgar, corremos um grande risco de cometermos uma injustiça e assim sermos por nossa vez julgados com o mesmo peso. Então, toda vez que a gente se colocar a julgar o outro, temos que pensar que também, né, poderemos ser julgados da mesma maneira. Então, isso não é bom dentro da nossa reforma íntima. Então, disponha-se a aprender. Sentir-se o homem um aprendiz na senda da reforma íntima facilita, e muito, o seu trabalho. Disposição para conhecer o que não sabe e vivenciar novas experiências são indispensáveis ao construtor de uma nova personalidade. Quem se julga acabado está morto.
né? Isso quem diz, né, foi Paulo Freire, que é um grande pensador. E ele diz, né, quem se julga acabado está morto. Então nós temos que nos colocar, né, à disposição a aprender sempre. Nunca nós estamos prontos e acabados. Sempre temos algo a aprender com o outro. Não há quem não aprenda com o outro. Todos nós, né, até mesmo os professores de grandes universidades, às vezes chega um garoto lá e passa um grande ensinamento para ele. E assim somos todos nós, né, no nosso caminho evolutivo. Precisamos estar dispostos a aprender. Pense que é possível. Pensar que essa renovação interior é impossível de alcançar é outra barreira que o encarnado enfrenta na reforma do seu comportamento. Nada é irrealizável neste campo, em qualquer dos planos da vida. Aliás, nenhum fardo é por Deus permitido a quem não possa carregá-lo. Às vezes a gente se queixa, né, irmão? Que tá pesado, que eu não dou conta. Mas aqui diz, né, que nenhum fardo Deus nos deu, né, que a gente não seja capaz, né, de carregá-lo. Então, uma tarefa urgente para todos nós, né, de Joana de Ângeles: vigilância. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Contamos, certamente, inúmeras existências nas quais acumulamos inúmeros débitos. É preciso cessar logo essa sequência, modificando-nos, iniciando já a tarefa de transformação interior. Então depende a cada um de nós. A quantas existências eu venho trazendo essa má tendência em mim? A 5? A 10 existências? Então, assim, são coisas que a gente fica pensando. Em quantas encarnações eu já passei e eu lido com esse temperamento meu? A quantas eu lido com o vício do álcool, né? Com o vício do cigarro, da droga? A quantas encarnações eu estou passando por esse mesmo ciclo vicioso e não consigo me libertar dela? Então aqui diz que temos que pensar que estamos a cada dia acumulando mais débitos para as próximas existências. Então cabe a cada um de nós a refletir: eu vou parar agora e vou iniciar uma nova etapa da minha evolução? Ou eu vou continuar no mesmo lugar que eu estou, no mesmo ciclo que eu estou, né? Então aqui, ó, nós temos o quê? Iniciar, modificando, né, tudo isso no nosso interior. Então, nossa mensagem final que eu trouxe para a gente refletir é de Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho diz assim: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesma se não faltará algum dever. Se ninguém tiverá motivo para de mim se queixar. Santo Agostinho, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reformar. Isso está no livro, né, de Allan Kardec, né, no livro dos Espíritos, na questão 919. Então, é uma coisa para a gente se pensar todos os dias. Não é uma coisa que eu vou deixar para amanhã, para depois, hoje. Ao me deitar, eu passo meu dia em revista. O que eu fiz, né, hoje? Eu fiz algo que não foi bom? Alguém tem algo a se queixar de mim? Não que a gente tem que sair agradando todos, porque a gente não vai conseguir, a gente vai ficar louco, né? Mas é uma maneira da gente fazer a nossa avaliação de nós mesmos e descobrir as nossas má tendências. Da gente descobrir o que precisa ser reformado dentro de nós para que a gente possa se melhorar, tá? Então essa é a fala de hoje, espero que tenha sido proveitosa e obrigado, uma boa noite. O que nós não podemos mesmo é sermos acometidos da síndrome da Gabriela. O que essa síndrome diz? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim.
Gabriela, nós temos que mudar. Eu convido vocês a fecharem os seus olhos e pense agora na sua maior aflição, naquilo que está te perturbando, naquele desejo de transformação. Porque Deus, nesse momento, vai entrar com as providências na sua vida. Pai querido e amado, eu te apresento, Senhor, cada um desses filhos vossos que aqui estão hoje. Coloco a vida de cada um com humildade aos pés do seu altar. E, Senhor, escaneie nesse momento com vosso magnânimo coração o íntimo desta pessoa. Note, Senhor, o quanto ela quer a sua própria mudança e também do outro. Então, neste momento, por tudo, Senhor, que nos ensinastes e prometestes, te peço, vai desatando todas as amarras, abra todas as algemas, quebre, divino Senhor, neste instante, todas as âncoras, libertando esta pessoa de tudo aquilo que a mantém cativa de si mesmo. Lance nesta hora, ó Pai, no abismo do esquecimento, tudo isso que tem afligido a vida deste irmão e desta irmã. A depressão, a frustração, a ansiedade, a viciação de toda ordem, o medo. Senhor, vai nesse momento dissolvendo estes sentimentos negativos, do mesmo jeito que as brumas desaparecem diante dos raios do sol. Senhor, quanta dor, quanta aflição tem visitado esta vida ao longo do tempo. Então substitua, Senhor, tudo isso que foi negativo por coisas positivas. Liberte, Senhor, esta vida desses traumas. Cicatrize agora nesses corações e mentes, Senhor, a ferida deixada por experiências negativas, para que, finalmente, essa dor desapareça. Pai querido, Pai amado, Pai Criador, Senhor das nossas vidas, libertação é o que te pedimos agora. Senhor, às vezes sentimos medo de continuar, sentimos medo de confrontarmos-nos com a vida lá fora, face ainda ao que reside dentro de nós. Mas dá-nos a confiança que agora, nesse exato momento, o Senhor está removendo todas as marcas do passado. O Senhor está passando a divina borracha em todas as experiências ruins, malfadadas, negativas que sobrevieram na minha vida. Tenham sido elas provocadas por mim ou pela crueldade, pela maldade que ainda viceja no coração do outro. Mas eu te peço agora, Senhor, apague tanto quanto seja possível no meu interior a lembrança do que me maltrata e dá-me a oportunidade de realimentar-me, Senhor, com coisas boas. Pai, quando eu me levantar desta cadeira e passar por aquela porta, retenha aqui tudo aquilo de ruim com que eu cheguei. Ajuda-me a voltar ao meu lar, transformado, transformada,
Reacenda na minha alma a chama da esperança. Me ajude a entender que a cada dia basta o seu mal. E o mal já bastou na minha vida, que agora só o bem me aguarda lá fora. De braços dados contigo, Senhor, eu quero voltar para casa, então conduza-me, tal qual a mãe conduz o seu filhinho, ainda em tenra idade, cujos passos são trôpegos e fracos. Desta forma, Divino Pai, eu me desnudo diante da vossa misericórdia e te suplico mais uma vez, com a minha cerviz dobrada, com meu rosto no chão, por quem sois, tal qual fizestes com o homem de Gadara, liberta-me agora das influências negativas. Que os espíritos que eventualmente me influenciam, me perturbam, percam acesso à minha alma e permaneçam nessa casa para, por sua vez, receberem ajuda. Para que assim, Senhor, livre, eu tenha a tranquilidade de iniciar o meu processo de reconstrução. Pai, disseste-nos que se pedirmos no seu nome a Deus, Ele nos atenderá. E o Eclesiastes nos falou, Senhor, que há tempo para tudo. Então que seja neste exato momento, o momento do meu renascimento. O momento do renascimento de cada uma dessas almas que estão aqui hoje. É com convicção que eu peço, que eu falo, porque sinto emanar, Senhor, de cada um a energia da fé. Sendo assim, mais uma vez, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Nós tornamos evidente a soberania e grandiosidade do seu nome. É em ti que estão depositadas as nossas esperanças. Então, Divino Pai, muito obrigado, porque não conhecemos uma palavra mais forte que represente mais a nossa gratidão a Ti. Obrigado, Senhor. Amém. Assim seja. Irmãos queridos, que Jesus os abençoe e os leve em segurança aos vossos lares. Sábado, dia 1º do ano, estaremos aqui de volta. Todos vocês são nossos convidados. Então, entre uma churrascada e outra, venha orar conosco no final do dia, tá bom? Um abraço fraternal e que o Senhor os conduza em segurança aos vossos lares. Muito obrigado pela presença.